O amanhã não dá garantias. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todo mundo que você ama vai morrer. E nenhum de nós sabe quando. Nenhum de nós sabe como. Nenhum de nós tem controle sobre isso. E mesmo assim, a gente acorda todo dia planejando um futuro que talvez nunca chegue. Obcecados pelo amanhã. Escravos da ilusão de controle. Nos próximos 30 minutos, eu vou te mostrar algo que foi escrito há 3.000 anos e que vai destruir completamente a forma como você vê o futuro. E eu te aviso agora, isso vai incomodar você. Vai mexer com tudo que te ensinaram sobre sucesso, sobre planejamento, sobre segurança. Mas no final, pode ser exatamente isso que vai te libertar. Então respira fundo, porque o que vem a seguir não é para quem quer conforto, é para quem quer verdade. Olá, meu nome é Marco Polo e este é o Segredo Diário, o canal onde a gente mergulha nas verdades mais profundas e mais incômodas da existência humana através da sabedoria bíblica. Antes de começar, me diz uma coisa. De onde você está me assistindo agora? Qual é a sua cidade? Escreve aí nos comentários porque eu leio todos e sempre oro por cada lugar que me escreve. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Mas eu preciso te avisar uma coisa. Este não é um canal de autoajuda gospel. Este não é um lugar para receber tapinha nas costas e ouvir que está tudo bem. Aqui a gente confronta verdades duras, verdades antigas, verdades que incomodam porque mexem com o nosso orgulho. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões que vão sacudir completamente a forma como você vê Deus, a vida e a si mesmo. E para você que já é inscrito, obrigado por estar aqui mais uma vez. Deixa o like agora porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Agora vamos começar. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para o futuro da mesma forma depois deste vídeo. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou ser dominado pelo medo do amanhã. Ninguém faz isso conscientemente. O medo do futuro chega devagar, silencioso, quase educado. Primeiro ele se disfarça de planejamento. Você está apenas sendo responsável, apenas se preparando, apenas garantindo o futuro. Depois ele vira preocupação. Uma preocupação saudável, você diz para si mesmo. É normal se preocupar com o amanhã. E quando você finalmente percebe o que aconteceu, o medo já tomou completamente o controle do seu coração. Já roubou a sua paz. Já destruiu o seu hoje. Vivemos em uma geração absolutamente obcecada pelo futuro. Planilhas intermináveis, metas de 5 anos, planos de 10 anos, previsões, projeções, seguros para tudo, backup do backup. A ilusão de que se planejarmos o suficiente, se controlarmos todas as variáveis, se nos prepararmos para todos os cenários possíveis, nós estaremos seguros. Mas existe uma verdade antiga, escrita há 3.000 anos por um dos homens mais sábios que já viveu. Uma verdade que continua ferindo profundamente o orgulho humano moderno. O amanhã não dá garantias. Nunca deu, nunca dará. E toda a sua ansiedade, todo o seu planejamento obsessivo, toda a sua tentativa desesperada de controlar o futuro não muda absolutamente nada dessa realidade fundamental. O medo do amanhã raramente se parece com pânico. Essa é a parte mais perigosa. Na maioria das vezes, ele se parece exatamente com responsabilidade. E se eu falhar no trabalho? E se o dinheiro acabar? E se der tudo errado? E se eu não for suficiente? E se eu perder tudo que construí? Essas perguntas parecem prudentes, parecem sensatas. Mas quando elas dominam a sua mente, quando elas roubam o seu sono, quando elas te impedem de estar presente no único tempo que realmente existe, o agora, elas deixaram de ser prudência e se tornaram prisão. Você dorme pensando no amanhã. Acorda pensando no amanhã. Trabalha pensando no amanhã. E sem perceber, sem escolher conscientemente, você deixou completamente de viver o hoje.
A sua vida inteira se tornou uma preparação para um futuro que pode nunca chegar. E eu preciso que você entenda algo muito importante aqui. O problema não é planejar. A Bíblia não condena o planejamento. Provérbios está cheio de sabedoria sobre preparação, sobre previsão, sobre trabalho diligente. O problema não é ter metas. O problema não é poupar dinheiro. O problema não é pensar no futuro. O problema é muito mais profundo e muito mais sutil do que isso. O problema é acreditar, no fundo do seu coração, que o amanhã está sob o seu controle. Que se você fizer tudo certo, se seguir todos os passos, se for suficientemente cuidadoso, você pode garantir os resultados. Você pode comprar segurança. Você pode eliminar a incerteza. Você pode domesticar o tempo. Essa é a mentira mortal que está matando a paz de milhões de pessoas neste exato momento. Existem poucos livros na Bíblia tão perturbadores quanto Eclesiastes, porque Eclesiastes não te dá respostas fáceis, não te oferece fórmulas de sucesso, não promete que se você orar direito, tudo vai dar certo. Eclesiastes olha para a vida humana com uma honestidade brutal e diz coisas que fazem a gente se contorcer de desconforto. E uma das coisas mais devastadoras que Eclesiastes diz está no capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deixa eu traduzir isso de uma forma ainda mais direta. Você não sabe. Simplesmente não sabe. Não sabe como tudo vai terminar. Não sabe o que pode mudar amanhã. Não sabe o que será tirado de você. Não sabe o que será acrescentado à sua vida. Não sabe os planos de Deus. E toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua tentativa frenética de controlar cada detalhe, não muda o fato fundamental de que você simplesmente não sabe. O ser humano moderno odeia profundamente essa verdade, porque ela fere o ego no lugar mais sensível, porque ela quebra completamente a ilusão de controle que passamos a vida inteira construindo. Nós queremos desesperadamente acreditar que somos os capitães do nosso destino, os mestres do nosso futuro, os arquitetos da nossa própria vida. E então vem um livro antigo e diz: você não controla nem mesmo o vento. Você não entende nem mesmo como um bebê se forma dentro do útero. Como você acha que vai controlar o futuro, mas Eclesiastes vai ainda mais fundo. No capítulo 9, versículo 11, tem outro versículo que deveria estar pregado na parede de toda pessoa que vive dominada pela ansiedade do amanhã. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos eles. Isso é devastador. O autor está dizendo que você pode ser o mais rápido e não vencer a corrida. Pode ser o mais forte e perder a batalha. Pode ser o mais sábio e passar fome. Pode ser o mais prudente e ficar pobre. Pode ser o mais inteligente e não ter favor. Por quê? Porque tempo e acaso acontecem com todos. Existe um elemento de imprevisibilidade na vida que nenhuma quantidade de esforço, planejamento ou mérito pode eliminar completamente. Você pode fazer tudo certo e as coisas darem errado. Você pode se preparar perfeitamente e ser surpreendido. Você pode planejar meticulosamente e ver tudo desmoronar, não porque você falhou, não porque Deus te abandonou, mas porque o amanhã não dá garantias. E essa verdade, meu amigo, minha amiga, é uma das coisas mais libertadoras que você pode aceitar. Porque quando você finalmente para de fingir que controla o incontrolável, quando você finalmente aceita que o futuro é fundamentalmente incerto, você para de carregar um peso que nunca foi seu para carregar. Mas antes de chegarmos nessa liberdade,
Precisamos entender a profundidade da prisão em que vivemos. Nunca na história da humanidade tivemos tanta informação disponível. Nunca tivemos tanta tecnologia ao nosso alcance. Nunca tivemos tantos recursos, tantas ferramentas, tantas possibilidades de controlar e prever o futuro. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, nunca estivemos tão absolutamente ansiosos. Os índices de ansiedade, especialmente entre jovens, estão em níveis historicamente sem precedentes. Depressão, síndrome do pânico, burnout, esgotamento mental. Uma geração inteira medicada para conseguir lidar com o peso do amanhã. E a pergunta que ninguém está fazendo é: por quê? Porque quanto mais controle temos, mais ansiosos ficamos. Porque quanto mais seguros deveríamos estar, mais inseguros nos sentimos. A resposta é simples e brutal. Porque a segurança que buscamos não existe. Nunca existiu. E quanto mais perto chegamos de perceber essa verdade, mais desesperadamente tentamos negá-la através do controle obsessivo. O amanhã virou um peso insuportável, um inimigo invisível, um juiz silencioso que está constantemente avaliando se você está fazendo o suficiente, se preparando o suficiente, garantindo o suficiente. As pessoas não estão cansadas apenas do trabalho. Elas estão cansadas da antecipação constante do pior, do sofrimento antecipado, da dor imaginária. Vivem morrendo por coisas que ainda nem aconteceram. Luto por perdas que ainda não existem, medo de fracassos que ainda não ocorreram. E essa ansiedade crônica sobre o futuro, está roubando a única coisa que realmente temos: o presente, o agora. Este momento. Jesus disse algo absolutamente revolucionário sobre isso em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto incomoda profundamente o homem moderno, porque parece irresponsável, parece ingênuo, parece desconectado da realidade. Mas Jesus não está promovendo irresponsabilidade, ele está atacando algo muito mais profundo. Ele está atacando a idolatria do futuro. A crença de que se você se preocupar o suficiente, se você antecipar o suficiente, se você controlar o suficiente, você pode adicionar um único dia à sua vida. A resposta é não. Você não pode. Toda a sua ansiedade não muda nada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas das coisas que você se preocupou no ano passado realmente aconteceram? Quantas daquelas catástrofes que você imaginou, que tiraram o seu sono, que dominaram seus pensamentos, realmente se concretizaram? E das que aconteceram, quantas foram exatamente como você imaginou? A verdade brutal é que a maior parte do nosso sofrimento é imaginário, é fabricado, é antecipado. Nós sofremos muito mais pelos nossos medos do que pelas nossas realidades. Tem um provérbio que diz que já passei por muitas coisas terríveis na minha vida e algumas delas realmente aconteceram. Essa é a condição humana moderna. Passamos por 1000 tragédias na nossa mente que nunca se materializam na realidade. E o custo disso é incalculável. O custo em paz, o custo em alegria, o custo em presença, o custo em relacionamentos, o custo em saúde física e mental. Você está pagando hoje o preço de medos que podem nunca se tornar realidade. Está vivendo como se o pior já tivesse acontecido quando nada aconteceu ainda.
Está enterrando pessoas que ainda estão vivas. Está lamentando perdas que ainda não ocorreram. Está falhando em exames que ainda não fez. Está sendo rejeitado em entrevistas que ainda não teve. E enquanto isso, enquanto você vive essa vida paralela de catástrofes imaginárias, a sua vida real, a única que você realmente tem, está passando, despercebida, não vivida, desperdiçada. E agora eu preciso te confrontar com algo ainda mais profundo. Essa obsessão pelo amanhã não é apenas psicológica, ela é espiritual. É teológica, é uma questão de fé. Porque no fundo, muito no fundo, quando você vive dominado pela ansiedade do futuro, o que você está realmente dizendo é isso: Deus, eu não confio em você. Eu não acredito que você é soberano. Eu não creio que você cuida de mim. Eu preciso garantir o meu próprio futuro porque você pode falhar. Deixa isso penetrar. Porque essa é a verdade que ninguém quer admitir. A ansiedade crônica sobre o futuro é, no seu núcleo mais profundo, desconfiança em Deus. É o orgulho humano disfarçado de prudência. É a tentativa de ser Deus da nossa própria vida, de controlar o incontrolável, de garantir o que só Deus pode garantir. E quando você entende isso, quando você realmente vê a raiz espiritual da ansiedade, tudo muda. Porque de repente não é mais sobre técnicas de gerenciamento de estresse. Não é mais sobre mindfulness ou respiração profunda. Não é mais sobre otimizar a sua rotina ou organizar melhor a sua agenda. É sobre render. É sobre confiar. É sobre soltar o controle que você nunca teve em primeiro lugar. É sobre voltar para os braços de um pai que sempre esteve no controle, mesmo quando você achava que era você. Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo não está dizendo para você parar de usar a sua mente. Não está dizendo para você ser passivo ou irresponsável. Está dizendo algo muito mais radical. Está dizendo que existe um limite para o que o seu entendimento pode alcançar. Existe um ponto onde a sua capacidade de prever, controlar e garantir o futuro simplesmente termina. E nesse ponto você tem uma escolha: ansiedade ou confiança. Controle ou rendição. Ser Deus ou confiar em Deus. A maioria de nós escolhe ansiedade, porque a ansiedade nos dá a ilusão de que ainda estamos fazendo algo, ainda estamos no controle, ainda estamos trabalhando no problema. Mas confiança exige algo muito mais difícil. Exige que admitamos que não sabemos, que não controlamos, que não podemos garantir e que está tudo bem, porque existe alguém que sabe, que controla, que garante. E esse alguém é infinitamente mais capaz, mais sábio e mais amoroso do que nós jamais poderíamos ser. Mas aqui está o paradoxo mais bonito de tudo isso. Quando você finalmente solta o controle, quando você finalmente aceita que o amanhã não dá garantias e entrega tudo nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. Você não vira irresponsável, você vira livre. Livre para fazer o seu melhor hoje sem o peso esmagador do amanhã. Livre para trabalhar com excelência sem estar paralisado pelo medo do fracasso. Livre para amar sem medo da perda. Livre para viver sem estar constantemente olhando por cima do ombro para um futuro que pode nunca chegar. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse: basta ao dia o seu próprio mal. Ele não está dizendo que não haverá desafios. Ele está dizendo que cada dia tem os seus próprios desafios e que você só precisa lidar com os desafios de hoje. Hoje, não os de amanhã. Não os da semana que vem, não os do ano que vem. Hoje. E quando o amanhã chegar, ele virá com a graça suficiente para os desafios daquele dia. Mas você não precisa dessa graça hoje, porque os desafios de amanhã não são seus hoje. Pensa nisso.
Quantas vezes na sua vida você já passou por coisas que você tinha certeza que não conseguiria suportar? E, no entanto, você está aqui. Você sobreviveu. Você passou. Como? Porque quando aquele dia chegou, a graça chegou com ele. A força veio. A provisão apareceu. O caminho se abriu. Não antes. Não quando você estava se preocupando, mas quando você precisou. Exatamente quando você precisou. E vai ser assim de novo. E de novo. E de novo. Cada vez que você enfrentar o impossível, a graça de Deus vai estar lá. Mas você não consegue estocar essa graça. Não consegue acumular provisão para ansiedades futuras. Você só recebe o que precisa quando precisa. Isso é viver pela fé. É confiar que o Deus que cuidou de você ontem vai cuidar de você amanhã. É acreditar que aquele que te trouxe até aqui não vai te abandonar no meio do caminho. Então, o que fazemos com tudo isso? Como vivemos de forma prática essa verdade de que o amanhã não dá garantias? Primeiro, você precisa parar de fingir que controla o que não controla. Reconheça os limites do seu poder. Admita a incerteza. Aceite que você não sabe como tudo vai terminar e que está tudo bem, porque Deus sabe. Segundo, faça o que está nas suas mãos fazer hoje, não amanhã, hoje. Trabalhe com excelência, ame com generosidade, sirva com fidelidade, mas faça tudo isso hoje, sem carregar o peso de 1000 amanhãs nas suas costas. Terceiro, pratique a gratidão radical pelo agora, porque o agora é tudo que você realmente tem. Este momento, esta respiração, esta pessoa na sua frente, este trabalho nas suas mãos, este dia que Deus te deu. Pare de tratá-lo como um ensaio para um futuro que pode nunca chegar e comece a viver como se este momento importasse, porque importa. Quarto, leve cada ansiedade específica para Deus em oração. Não genericamente, especificamente. Nome pelo nome, medo por medo, preocupação por preocupação. E depois que você orar, deixe, solte, entregue, não pegue de volta. Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você viu isso? A paz de Deus não vem de ter todas as respostas. Não vem de ter tudo controlado. Vem de levar tudo para Deus e deixar com Ele. E essa paz excede todo o entendimento. Significa que ela não faz sentido. Você pode estar no meio da tempestade e ter paz. Pode estar enfrentando a incerteza e ter paz. Pode não saber o que vem amanhã e ter paz. Como? Porque a paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. Quinto, lembre-se da fidelidade passada de Deus. Quando a ansiedade sobre o futuro te dominar, olhe para trás. Veja como Deus te sustentou até aqui. Todas as vezes que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Todas as portas que se fecharam e portas melhores se abriram. Todas as provisões que chegaram na hora exata. Todo o cuidado, toda a proteção, toda a graça. Aquele Deus não mudou. Ele continua no trono, Ele continua fiel, Ele continuará cuidando de você. E agora, no final deste vídeo, eu quero que você faça algo comigo. Respira fundo. E diz isso em voz alta ou no seu coração. Eu não sei o que vem amanhã, mas eu sei quem segura o amanhã. E eu escolho confiar. Hoje, eu escolho viver este dia. Fazer o que está nas minhas mãos fazer. Amar quem está na minha frente, servir com o que tenho e deixar o amanhã nas mãos de Deus, porque o amanhã não dá garantias, mas Deus dá, e isso é suficiente. Meu amigo, minha amiga, você não foi chamado para carregar o peso do futuro, você foi chamado para viver fielmente o presente, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez,
um passo de cada vez. E quando o amanhã chegar, se chegar, a graça estará lá, como sempre esteve, como sempre estará. Então solta, confia e vive, porque a vida não está no amanhã que você não controla, está no hoje que Deus te deu. Se este vídeo mexeu com você, se Deus falou algo profundo no seu coração através dessas palavras, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e escreve nos comentários: eu escolho confiar. Eu quero ver centenas, milhares de pessoas declarando que estão largando a ansiedade e escolhendo a confiança. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana eu trago verdades que vão transformar completamente a forma como você vê Deus e a vida. Até o próximo vídeo. E lembra, basta ao dia o seu próprio mal. Vive hoje, apenas hoje. Deus cuida do resto.